Ontem em Serra Dourada, vitória do Vila Nova sobre o Goiás. Acompanhe. Punição cumprida. O espaço reservado para a Força Jovem estava vazio, mas bem ao lado, a organizada fazia barulho, como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, a Esquadrão também incentivava. Na entrada dos reservas, um jogador de peso chamava atenção. O jogo começou com Davi, a surpresa na escalação, dando bom passe para Rossi, que finalizou por cima. Aos 14 minutos, Joãozinho dá uma arrancada, faz fila e na saída de Márcio marca o primeiro gol do clássico. Com todo mundo olhando, ficou fácil para Joãozinho. Vila Nova 1-0. Rossi caiu no gramado, acusando uma agressão. A arbitragem foi cercada, mas, depois de muita conversa, mandou o jogo seguir. O Vila Nova teve a chance do segundo na falha de Felipe Macedo. Moisés perdeu. Para o segundo tempo, novidades. Frontini de um lado, Carlos Eduardo do outro. Fabinho entra na área, toca na bola, mas antes dela entrar, Juninho salvou a pátria esmeraldina. De Carlos Eduardo para Léo Gamalho, que tentou o passe para Rossi, mas antes houve desvio na zaga colorada. Adriano chutou da intermediária, Wagner Bueno espalmou. Antes dos 10 minutos, Gilson Kleina fez a última alteração. E esperada por sinal, retorno de Walter aos gramados. Minutos depois, pênalti para o Vila Nova. Joãozinho foi derrubado por Adriano. Na cobrança, Frontini. Experiência do artilheiro. É gol do Vila Nova. Tigrão 2-0. Por esta entrada, Simeão, que já tinha amarelo, foi expulso. Aos 33, outra confusão envolvendo Rossi. Mas quem foi expulso, e de novo expulso, foi o técnico do Goiás. Frontini recebeu livre, tocou para Joãozinho. Márcio evitou o terceiro com os pés. Nos acréscimos, ainda teve o gol de honra do Goiás. Gol de Walter, o primeiro dele no retorno de cabeça. 47 minutos. Um minuto depois, Carlos Eduardo finalizou. Wagner Bueno quase aceitou. E terminou no Serra Dourada, Goiás 1, Vila Nova 2. Caiu um tabu. Desde 2012, o Vila Nova não vencia o Goiás, em se tratando de Campeonato Brasileiro, desde 1979. Pelo lado dos derrotados, reclamação contra a arbitragem. Do lado dos vitoriosos, a esperança, com um jogo a menos, de ainda brigar pelo acesso. Eu acho que a nossa equipe ela tentou fazer as ações ofensivas, jogar, mas encaixou na marcação feita pelo adversário. Aí teve a transição, eu acho que nós perdemos o jogo em cima de uma marcação forte do Vila Nova, eu entendo assim. Por que o time estava tão nervoso? Por que o Rossi acusou várias agressões? Por que é que você foi expulso de novo, Kleina? Olha, boa pergunta, por que eu fui expulso. Boa pergunta, foi o que eu perguntei para o Bandeira. Quem me expulsou foi o Bandeira, o assistente. Sabe o que eu acho? Eu vou fazer uma reclamação e não é justificativa transferindo a derrota. Um peso desse clássico, acho que a Federação Goiana tem que começar a trazer árbitro de ponta também. Eu acho que o clássico começou a, de repente, ter algumas jogadas ríspidas, discussão, até que todo clássico é assim. Mas se tem alguém com pulso, já começa a terminar isso. Você vê que todo o tempo ali, o rapaz entrou para fazer, e nós passando isso para o Rossi. Rossi não entra na pilha, que ele entrou só para te marcar, ele entrou só para fazer a falta. Tanto é que, se você pegar a estatística, ele foi tomar o cartão, acho que na 7ª ou 8ª falta. Foi o que eu perguntei para o assistente. Vocês estão interpretando falta ou faltinha? Faltinha também é falta. Então foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma semana bastante complicada. Nós perdemos o presidente na segunda-feira. E fora os 6 desfalques que nós tínhamos, e a gente tinha que ter alguma coisa de diferente para poder vencer o jogo. Mais do que a partida praticamente perfeita que o Kaique fez, porque não é fácil marcar o número 7 do Goiás. E é um atleta que eu apostei também, que eu trouxe, e o Joãozinho também. Eu acho que o Renier fez uma partida fantástica, o Gustavão fez uma partida fantástica. Foi o dia da superação, foi o dia do time ter a cara do Vila.
A festa da torcida no final do jogo foi sensacional. Fiquei muito feliz pelos atletas. Nós vencemos e merecemos vencer a partida. Eu acho que isso é o mais importante. O árbitro foi de São Paulo, é o Vinícius, esqueci o sobrenome aqui agora. Agora o Kleina falou, a federação tem que tomar uma providência. E não é federação, é CBF. O campeonato é brasileiro, Gilson Kleina. Agora vamos ser sinceros, com certeza o Kleina no calor do jogo, muita informação de jogador, né, não teve a oportunidade de ver todos os lances que ele, acaso tivesse dúvida. Teve alguém que foi prejudicado no jogo, foi o Vila Nova. Porque o Adriano tinha que ter sido expulso. Tinha que ser expulso, o Rossi tinha que ser expulso, né? Já no primeiro tempo, por tanta simulação, uma atrás da outra, né? Falou que o jogador do Vila Nova entrou para marcar ele. Lógico, o zagueiro entra para marcar o atacante. Essa é a função do zagueiro. Então estava tudo normal até aí. Mas a todo momento o Rossi se jogando, o Rossi poderia ser o maior protagonista desse jogo, porque no futebol goiano, dentro dessas duas equipes, era o atleta que vinha apresentando o melhor futebol, era a maior esperança do Goiás. Ele se propôs a um papel ridículo de ficar se jogando, de ficar provocando, aquela simulação de cotovelada. Cotovelada é algo muito sério no futebol, algo que tem que acabar, é algo torpe, é uma agressão gratuita, malvada. Ele conseguiu simular, ele correu atrás do zagueiro do Vila Nova, Gustavo Geladeira, e simulou algo que poderia causar uma confusão ainda maior no clássico. Então o Rossi precisa repensar a carreira dele. E é bom, hein? É um belíssimo atleta, mas não jogou nada por causa da preocupação em se simular. Muitas vezes poderia, no 1 contra 1, levar vantagem, como já levou várias vezes, entrar dentro da grande área driblando, mas se jogava constantemente e aí fez muita falta para o Goiás o futebol do Rossi. Qual o teu senão sobre a arbitragem ontem, Cleison? Não, assim, eu penso que o árbitro, ele faltou nessa questão de controlar um pouco mais essa questão da disciplina. Ele, no começo, ele teve uma conversa com o Rossi. Ele chamou o Rossi, acho que com 15 minutos mais ou menos, para conversar à parte. E, de longe, observando, ficou claro que ele falou alguma coisa para o Rossi a respeito desse comportamento do Rossi. Tipo, vamos jogar bola, para de querer simular e vai jogar futebol. Mas o Rossi continuou fazendo as mesmas coisas e ele não advertiu. O Rossi teve esse lance dele ali com o lateral esquerdo do Vila Nova, o Marcelo Cordeiro, que entrou no segundo tempo. Ali, inclusive, era cartão amarelo para os dois, para mim, dentro da área. Um caiu para um lado, outro para o outro, reclamando, e os dois se toparam, enfim. Mas no mais foi tranquilo. O Walter estava impedido? Estava impedido, um pé à frente. Esse lance era do Bandeira, não era do árbitro. Então, tranquilo. Mas é aquilo que a gente sempre fala, Pasqueto, erros de arbitragem acontecem. Lembra no primeiro turno, quando você fala, mas o árbitro errou muito contra o Goiás. E realmente errou, teve um lance de impedimento que foi escandaloso. Que marcou impedimento e o jogador do Goiás não estava. E não foi um lance. Foi o Felipe Macedo saindo do campo dele. Não era um lance. Macedo não. Era o Cassiano. O Goiás ia descer com 2 jogadores. Cassiano, saindo do campo dele, o árbitro deu impedimento. O Goiás ia sair com 2 jogadores. Não foi um lance capital porque não tinha sido o gol. O Goiás ia descer e tinha tudo para fazer o gol. Né? Então, a arbitragem errou naquele ponto, todos nós falamos, envolve um erro da arbitragem, mas lembramos que isso já tinha acontecido antes a favor do Goiás e que em algum momento ia acontecer algum erro que ia beneficiar o Goiás. E aconteceu no clássico de novo. O gol do Walter estava impedido, beneficiou, mas isso acontece, é coisa que acontece, é um lance do Bandeira, não era lance do árbitro, mas para mim faltou só esse pulso do árbitro, de controlar um pouco mais. Ele, tipo assim, ele não dava muita bola para confusão, não. O lance rolando, a confusão rolando, ele ia lá, olhava, tá tudo bem, tá seguindo. Tanto que nessas confusões aí, não rolou nenhum cartão. Nenhum cartão para essas provocações. O Simeão foi bem expulso, né? O Simeão foi bem expulso. E aí foi um erro do jogador do Vila, um erro de avaliação do atleta. Ele ganhou o primeiro cartão amarelo de maneira justa, correta no primeiro tempo, e no segundo tempo, uma falta desnecessária quando o jogador do Goiás driblava para trás, ele foi cortar, foi parar o jogo e acabou fazendo a falta. Jogadores do Vila Nova falando sobre o jogo, e a gente só fez jogadores do Vila Nova porque os jogadores do Goiás não falam após os jogos, e não falam com ninguém, apenas no gramado. Eles não falam após, não falam com antes, a TV em Anguera, isso, na hora dos jogos, aquela história de entrevista. Esses dias o Léo Gamalho falou porque fez gol e foi até na coletiva, tinha 2 ou 3 repórteres lá apenas. Então ouvimos aqui alguns jogadores do Vila falando sobre essa vitória ontem por 2-1. Acompanhe. Foi um jogo difícil, tivemos muitas chances, né? Podia ter feito o terceiro, quarto.
Mas eu acho que o mais importante é que a gente fez uma boa partida. Conseguimos fazer 2 gols, né? E fechamos atrás ali depois. Foi muito bom. Acho que todo mundo merecia essa vitória aí que aconteceu hoje. Como é que foi marcar o Rossi, cara? Foi falado muito, né, da qualidade do Rossi. Fui bastante instruído pelo professor por vídeos, vi os jogos dele e estava preparado. Foi difícil, é um bom jogador, mas ali a gente está pronto para o que o professor precisar, né? Ele precisou que eu jogasse ali pelo lado esquerdo de zagueiro, eu estou à disposição. Acho que o mais importante é que a gente provou hoje que o Vila Nova tem um grupo. O Márcio falhou no seu gol? Se falhou ou não, foi gol. Então isso que é importante. Tá, eu finalizei, se ele falhou eu não vi o gol, mas eu também finalizei bem, fiz uma jogada boa e tenho que agradecer a Deus. Foi bonita, né? Ainda não vi, mas acho que foi um belo gol, só tenho que agradecer a Deus e meus companheiros. O Guilherme apostou em você em várias situações, hoje não foi diferente, ele falou isso na coletiva. Sim, o professor Guilherme já me aposta em mim já faz um tempo. Então eu só tenho a agradecer a ele sempre pelas oportunidades que ele me dá e eu faço sempre o meu melhor para poder ajudar ele e meus companheiros. Agora, quem tá devendo no Vila é o Moisés, né? Tá. Tá devendo mesmo. Começou não é bem, porque errou mas aquele tem gol cara a Tem cara. muito tempo que ele tá errando, né? Tem muito tempo Se já. ele tivesse acertado um pouquinho, talvez a situação do Vila Nova... O Moisés ele tem errado porque às vezes ele quer valorizar muito os gols dele. O Márcio falhou pra vocês? Pra mim não. Pra mim também Pra não. mim não. Lance Normalíssimo o lance. Se o Márcio não pôr o pé na bola ali pra tentar interceptar, o Moisés faria o gol de carrinho. Porque ele entrou de carrinho no lance, ele vinha chegando pra carrinhar a bola. Tanto que o Márcio chega, inclusive, quase dividindo com ele. No momento que o Joãozinho chuta, ele vem em velocidade e acaba carrinhando. E aí o Márcio tenta interceptar com o pé, uma bola rápida, velocidade. Para mim não houve falha do Márcio não, ali foi falha muito mais da defesa lá. Num só toque ele passa por 4 jogadores do Goiás, observa o Moisés chegando, tá vendo? Se não bate o pé ali, era gol do Moisés. Eu quero ver um negócio com vocês dois, pra gente analisar o clássico assim de uma forma geral. Era pelo menos uma opinião nossa aqui, acho que unânime da equipe, que o Goiás tinha dado uma melhorada com o Gilson Kleina. Mas ontem ele foi abaixo do Vila muito por causa do esquema armado pelo Guilherme, de marcação forte, de um nego assim, o Kaique colado no Rossi. Foi por isso também? Vamos ser sinceros, assim, o Goiás melhorou com o Gilson Kleina por causa de 2 aspectos. Primeiro, o aspecto defensivo, que deu uma ajustada, deu uma melhorada. E pelo aspecto do 1 contra 1 do Rossi e das finalizações do Gamalho. O Guilherme deve ter estudado vários jogos do Goiás, as vitórias, as derrotas, e percebeu que o Goiás não tem volume de jogo no meio de campo. Algo que nós falamos aqui já, eu, Cleison, você, o Léo Senna conduz demais a bola em locais impróprios. Ele vai buscar lá com os volantes, sai driblando. Quando chega na linha de defesa do Vila Nova ou de outra equipe, ele já não tem o gás mais, já não tem o equilíbrio necessário e já tem que soltar a bola quando seria importante esse 1 contra 1. Não dá para esperar isso do Léo Lima. Então o time do Goiás se limitou a alçar bolas com o Rossi, que muitas vezes não foi para 1 contra 1, ele pegava a bola e alçava essas bolas, e com o Juninho pelo setor esquerdo. O time do Goiás ele foi previsível, não conseguiu ter a competência necessária que já teve em outros jogos nesse tipo de lance. Eu vou ser bem sincero, para mim foi surpreendente a maneira como o Vila jogou. Eu até achava que o Goiás era o favorito, por quê, Cleison? Peguei os últimos jogos em que o Vila tinha muita dificuldade para ganhar aqui em Goiânia, todos os desfalques, inclusive o Guilherme na sexta-feira faltou chorar na coletiva, né? Gente, custoso demais, perdi 60%, perdi o conjunto, perdi o ritmo de jogo e tal. E é fato. Você vê que os caras do Vila Nova no final do segundo tempo estavam pedindo pelo amor de Deus, acaba o jogo. Os caras não estavam jogando. Só que enquanto teve perna, o Vila engoliu o Goiás. O que chama atenção, assim, o que chamou atenção antes da bola rolar, a quantidade de desfalques, foram 6 desfalques por parte do Vila Nova, e também a condição de ritmo de jogo de alguns jogadores. Agora é fato que esses jogadores que entraram em campo ontem contra o Goiás, a maioria foi titular no Vila.
A maioria foi titular. Jogadores Alguns foram perdendo experientes, posições, são jogadores que já tinham jogado e que a sim. gente ia saber da capacidade. Todos eles já tinham jogado pelo Vila. Wagner Bueno já tinha jogado, Jefferson Feijão já tinha jogado. Aliás, os todos dois os clássicos zagueiros, esse ano foi o Wagner que jogou. Sim, os dois zagueiros, é verdade. Então, Claro. já tinha um Os, conhecimento. os volantes menos, mas... O que tinha com relação de dúvida era sobre a capacidade física. E isso você lembrou bem, os jogadores terminaram extenuados. Sim. Teve jogador ali que terminou sentindo cãibra, então isso foi normal. Agora, talvez até em função também da dedicação. E me chamou a atenção isso no Vila, porque o Vila atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. E o Vila fez frente com o Goiás fisicamente. E aconteceu um negócio, O Vila fez frente ao Goiás Cleison, fisicamente. não sei se pode ser um divisor de águas, nem acredito muito nisso, mas aconteceu um negócio que acontece várias vezes e que nunca dá certo pro Vila. É o Vila às vezes tomar conta do jogo e perder o jogo. Perdeu o jogo. Ontem, pela primeira vez depois de muitos anos, depois daquela vitória por 3-2, com 3 gols do Patrick e tal, que ele atropelou o Tolói, que tinha sido a última vitória do Vila, é que o Vila jogou mais e venceu. Na verdade, o Vila dessa vez ele criou boas oportunidades, mas o Goiás teve um volume maior no segundo tempo. Porque se a gente pegar... No segundo tempo, até pela questão numérica, ter um jogador a mais, Claro. o Goiás teve mais posse de bola, o Goiás foi mais ao ataque. Mas ele se Mas sempre comportou, previsível, né? Sim, Sempre previsível. o mesmo caminho, sempre a mesma jogada. Se comportou bem, né? O Goiás em alguns momentos começou a alçar muita bola na área, foi onde apareceram muito bem o Renier e o Vocês Gelodeiro. acham que a diretoria do Goiás vai continuar pagando 200 mil reais de bicho por jogo? Já Não, combinou, né? Não tem, não, mas agora é outra conversa. Tem por que mais. Eu acho que... O contrato do Gilson Klein é até quando? Até o final do campeonato. Até o fim desse ano, né? Você ficaria com ele? Com o Gilson, para começar Isso. um trabalho novo, ficaria sim. Ficaria, Jean? Ficaria. E dos jogadores que estão aí? Vejo que muitos jogadores têm potencial no Goiás, principalmente do meio para frente. Evidentemente que aqueles que chegaram primeiro com o Anderson Moreira, a maioria deve ser dispensada, Cassiano, Cléo, Cassiano, John Clay. O próprio Marcão, não tem por que você ter Walter, Marcão. Léo Gamalho e Walter. Jogadores que eu imagino, assim, que não ficarão, né? Nós estamos fazendo esse debate Atrás, sobre o Goiás basicamente- porque é um debate que se estende há algum tempo. Assim, basicamente, os que não têm contrato no Goiás, atrás, pode liberar todos. Suelton, o Ednei, tem que dar uma olhada, né? Tem que dar uma olhada. Mas Wesley Matos, Anderson Salles, né? Clayton Salles, Juninho. Juninho. Esse Adriano aí talvez fique. Na cabeça Não sei se vale a pena renovar com o Davi. Não vale mais, né? Tem que ver o Patrick, se ele vai querer jogar ou não. Agora, o Léo Senna tem contrato, esse deve ficar. O Walter fica, o menino Léo Gamalho tem que ficar. O Goiás já está adiantado, bem adiantada a permanência do Rossi, né? Pasqueto, Vai comprar de forma parcelada 1.600.000 Eu tenho o seguinte pensamento, se a gente pegar jogador por jogador, o Goiás tem um elenco muito bom tecnicamente. Tem que manter uma base. O problema do Goiás foi a falta de comando que o Goiás teve antes da chegada do Gilson e de muitas coisas que aconteceram. O presidente confessou isso para nós. Faltou pulso, faltou um trabalho planejado. Por que eu disse que eu continuaria com o Gilson Kleina e para mim eu manteria boa base desse elenco atual pro ano que vem? Tem pulso. Porque o Gilson tem pulso e tem condição de se impor. Ele não é um treinador qualquer. Tem bagagem, Tem né? bagagem. Os últimos trabalhos dele foram bons. E o Goiás, para mim, ele se salva de um vexame maior, de um risco de, nessa altura do campeonato, tá brigando para não ser rebaixado, muito em função da chegada do Gilson Kleina. Mesmo que tardiamente, ela deveria ter acontecido naquele intervalo, naquele período. Nós vamos cansar de falar isso aqui. Parou para as Olimpíadas. Parou para as Olimpíadas, ele foi tempo perdido. O Goiás ficou 21 dias de tempo perdido, né? E depois ficou mais 2 jogos e o Gilson foi chegar no decorrer do campeonato, teve essa dificuldade toda de montar a equipe e o Goiás conquistou pontos importantes depois da chegada dele. Então, com o trabalho já em andamento, com o elenco, entenda, viciado por um lado errado, quando eu digo viciado, é um elenco mal acostumado, que estava numa mordomia danada, parecendo que era o líder da Série B, quando na verdade a situação do Goiás era perigosa e o Gilson teve que chegar lá e abrir o olho da rapaziada. Falar, gente, olha aqui, o time vai cair desse jeito. Com essa estrutura toda, com esse dinheiro todo, com esses jogadores todos, o Goiás vai cair. Se continuar nesse aí, então vamos se ligar. Para mim tem duas circunstâncias que são similares, embora o histórico seja um pouco diferente, que refletem muito o resultado do jogo de ontem. É a situação das equipes hoje no Campeonato Brasileiro.
Como um o negócio Vila... agora aqui que eu tô dando doendo na cabeça, deixa eu só corrigir. Eu falei que na linguagem do boleirão, tá? Porque o correto é vamos nos ligar, tá? Porque vamos se ligar, pelo amor de Deus. Se liga no link. Isso aqui A situação do Guilherme com os caciques do Vila Nova, os atletas, Robson, Edson e alguns outros atletas. Que ele se impôs. E a para cima situação dos do caras. Léo Condé em relação aos jogadores veteranos do Goiás. Se Daniel for Carvalho, presidente, principalmente. Principalmente, tanto o Léo quando Condé, chegou... eu tava ouvindo uma declaração do Suelton há cerca de 2 semanas, que o Léo Condé, quando o afastou, chegou para ele e deu a seguinte justificativa: eu tô te afastando para dar uma satisfação para a diretoria e para a imprensa. Como é que um treinador vai justificar o afastamento de um jogador para dar satisfação? Peraí, cara, você não tem convicção do seu trabalho, não? É verdade. E aí você vê o nível que estava o Goiás, então ele são duas justificava aí essas circunstâncias ações. que demonstram um time pobre, muito mais carente de bons jogadores, que é o Vila Nova, se impondo no jogo como o jogo Foi ontem. de ontem. E o Goiás com muito mais recursos, com muito mais jogadores de qualidade, com muito mais dinheiro. Uma pergunta passando a para situação vocês que dois. está passando. Uma pergunta para vocês dois. E é bem possível que o Gilson Klein e o Guilherme fiquem, porque o Guilherme já Sim, falou claro. que está perto de ficar. O Goiás ano que vem vai com o Sérgio Rassi ou com o Marcelo Almeida? Aquela resenha lá tá ganhando força. Tá ganhando força mesmo. Aquele O dia Sérgio que ele não falou né? com o Humberto, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Para mim vai com o Marcelo Almeida. Eu penso também, o Sérgio Rassi já não tem força mais... E ontem, viu, Jean? Nem emocional e nem a força necessária do cargo para fazer Isso. algumas ações dentro do Goiás. E ontem tá até circulando na internet um vídeo, eu só não coloquei no ar porque a qualidade não é boa, que o Sérgio Rassi, depois de xingado, teria feito um sinal obsceno para os torcedores na cadeira. Eu vejo ele erguendo o braço. Se ele deu o dedo, fez sinal obsceno, juro que não dá para ver, porque o vídeo para mim não é nítido. E ontem lá o Humberto tentou falar com os dirigentes do Goiás, foi informado que ninguém falaria, por isso agora a gente ouve 2 dirigentes do Vila que comentaram a vitória ontem 2-1 no Clássico. Esses jogadores do Vila, eu estou sentado hoje naquela cadeira de presidente, porque eu vi antes desse jogo, o tanto que eles têm sido homens. Nós tivemos uma semana extremamente conturbada, uma semana de instabilidade, mas assim que eu cheguei, eu conversei com eles e eles assimilaram e graças a Deus as coisas aconteceram. O Guilherme, eu quero agradecer aqui também o meu grupo, o Felipe Albuquerque, o Evandro Júnior, a Beatriz, sabe, a Núbia, todo o meu staff lá. Então, essa situação, eu tinha dito uma coisa, olha, o dia em que a honestidade e Deus entrar no Vila Nova, a bola não ia fazer curva para fora, ia fazer curva para dentro. E o resultado está aí, a torcida tem que comemorar. Eu preciso do torcedor, eu estou com grandes problemas financeiros e o Vila não é de um, o Vila não é uma pessoa que vai chegar e pôr dinheiro, são os torcedores, eles precisam me ajudar. Terça-feira tem um jogo que é um jogo importantíssimo para a gente, sobretudo sob o ponto de vista financeiro. O Guilherme montou um sistema que ele vem montando, né, todos os jogos, de encaixe, né? Ele muda muito o time, o pessoal estranha, mas é sempre para encaixar mesmo. É um jeito diferente um modelo diferente de jogo que a gente não vê sempre. E conseguiu neutralizar o Goiás, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus. O Guilherme, então, teve méritos. Se tivesse que votar em alguém melhor em campo, você votaria no Guilherme pela estratégia de jogo, pelo que aconteceu? Cara, não, é um conjunto, né? É um conjunto, o Guilherme, a torcida, os jogadores, os funcionários, os conselheiros que ajudaram muito. Então, assim, é todo mundo junto. O Orivan aqui tá bravo, mas a culpa, assim, porque eu aqui achei o Goiás, eu achava o Goiás favorito mesmo. E era, não vamos ser demagogo, né? Não, você também achava, mas claro. O Cleison e o Doni não achavam. Sim. O André também achava. E o André até disse que o Clássico não valia nada pra ele. E o Orivan... Inclusive, fora do ar, na quinta-feira aqui, fora do ar que eu falo assim, no intervalo, você comentando, justificando que você achava que o Goiás era pra grande mim, favorito. uma série de coisas. Aquilo que já colocou, né? Mas aí, vou até colocar pro torcedor aqui, mas o argumento que mais o Dano usamos com você naquela conversa foi que, parece que o Goiás, com exceção daquele primeiro tempo contra o Paraná, e o segundo tempo foi uma lástima, onde o Goiás ganhou de 4-0, o Goiás não mostrou futebol pra apostando nele assim, não. E eu ponderei outras coisas, mas não deu.